Sejam muito bem-vindos para mais um evento do Hubble. Meu nome é Eduardo, eu sou da LM Ventures. A LM é uma das fundadoras do Hubble. O Hubble é um hub de inovação de fintechs focado em mercado financeiro. A gente tem dois parceiros corporativos, que é a BDMG, o Banco Desenvolvimento de Minas, e a Olé Consignado, que é o braço consignado do Grupo Santander. No Hubble, o objetivo nosso é conectar grandes empresas com startups, então a gente seleciona algumas startups para os bets, e o objetivo é que essas startups façam negócio com os nossos parceiros corporativos. Dentro dessas coisas, que a LM é a empresa responsável, uma das fundadoras, é a empresa responsável por toda a operação, seja trabalhar com os bancos como com as startups. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o Hubble, sobre a LM, é só entrar nas nossas redes sociais, procurar dos outros hubs também. A gente faz esses eventos aqui do Hubble semanalmente. A ideia é fazer alguma coisa, fazer um conteúdo para a comunidade, né? Entregar alguma coisa de volta para o pessoal aqui. Para quem conhece nosso espaço aqui em BH, fica ali no prédio anexo do BDMG. A gente faz eventos toda semana. Infelizmente, com tudo que está acontecendo, estamos fazendo online. E agora, começando o mês de outubro, esse mês é um mês que a gente vai seguir um tema de investimentos, falando de diferentes estágios e momentos e produtos e ativos diferentes de investimento. A ideia hoje é para falar sobre novas modalidades de investimento, né? O que as novas empresas estão aparecendo, o que está se fazendo, falar um pouco sobre economia, sobre o mercado, sobre como essas tecnologias estão ajudando na hora de fazer a gestão do capital, novas modalidades de investimento, as mudanças que estão acontecendo na indústria. Esse é um dos eventos que nós estamos fazendo em parceria com a BFinTechs, a Associação Brasileira de Fintechs, é nosso parceiro, a gente faz conteúdos conjuntos. E para falar com a gente hoje sobre esse tema, a gente está recebendo aqui 3 pessoas. O Thiago Franco, que é líder de investimento da vertical de investimentos da BFintech e é fundador da Impar Capital. O Matheus Lana, que é fundador da SmartBot e diretor financeiro da AB Startups. E o Marcelo Sampaio, que é co-founder e CEO da Hashdex. Senhores, muitíssimo obrigado pela presença. É um prazerzaço conversar com vocês. Queria começar pedindo para vocês se apresentarem, contarem um pouco do que vocês fazem, o que as empresas vocês fazem. Eu já acho que já é legal falar um pouco do que vocês fazem de diferente, assim, que tem de interessante. Tiago, começar por você, como nosso parceiro da BFintech, muitíssimo obrigado. É super legal os conteúdos que a gente tem feito. Então, te chamar primeiro para a conversa. Seja bem-vindo. Obrigado, Edu. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Em nome da BFintech também, queria agradecer também a parceria. Acho que ela é bem produtiva e acho que, como todo o ecossistema, quanto mais a gente conversar, melhor vai ser para todo mundo, né? Então, acho que faz todo sentido. Bom, eu trabalho no mercado financeiro há 18 anos, pelo menos. Fiz faculdade de administração com foco já no mercado financeiro e trabalhei até agora sempre no meio do caminho entre uma pessoa comum e o mercado financeiro. Então, a ideia é sempre tentar traduzir as dificuldades aí de uma linguajar para o outro, né? Hoje eu sou consultor de valor imobiliário, né? Então eu sou consultor de investimento. E até falando de inovação, o perfil do consultor já é uma coisa nova para o mercado como um todo, que é um cara que senta do lado do investidor para ajudar ele a tomar as decisões de investimento, né? Normalmente você tem o assessor, você tem ali o gerente do banco, que é um vendedor de produto, né? Aqui você tem o consultor. Só que esse é um negócio que serve muito para o alto patrimônio, né? E a gente está, através de tecnologia, trazendo isso para o cliente, vamos falar assim, do varejo, né? E aí a ideia é usar bastante inteligência artificial, usar automatização de processos, tem todo isso. E a Impar hoje ela já tem um consolidador de investimentos, né? E está em vias de se pegar autorização com a CVM para virar uma consultoria propriamente dita, né? Até aproveitando aqui o gancho, apresentar um pouco a BFintech, não sei o quanto o pessoal conhece, mas a BFintech hoje ela representa aí mais da metade do mundo de fintechs aí que a gente conseguiu identificar, né? São associados à BFintech, e a gente está muito ativo hoje na questão que eu acho que é crucial para qualquer inovação no mercado financeiro, que é a regulação. Então, você vai ter aí sempre alguém da BFintech batendo um papo com algum regulador uma vez por semana, pelo menos, né? E a gente participa de todas as iniciativas que existem, de Open Banking, PIX, junto com a CVM também tem várias, e SUSEP. Perfeito. Muito legal. Obrigado pela presença, cara. Marcelo, te trazer aí para a conversa, queria que você se apresentasse, falasse para o pessoal quem é você, um pouquinho da Hashdex também. Obrigado pela presença.
Claro. Não, eu agradeço pelo convite, boa noite a todos. Eu sou Marcelo Sampaio, eu sou o CEO e cofundador da Hashdex. A Hashdex, ela hoje é a maior gestora do Brasil de cripto, investimentos em cripto, né, em criptoativos. A gente, assim, estamos nessa missão de dar acesso, que o nosso grande bordão é simples, seguro e regulado. Então, assim, obviamente, totalmente dentro da lei, da forma completamente segura e com produtos que o mercado financeiro já está acostumado a investir. Assim, são fundos não diferentes de fundos como seriam fundos multimercado do Verde, lá do Stuberg, e daí vai, mas só que nosso objetivo realmente é dar acesso ao que a gente chama de beta de mercado. Então, a gente dá acesso a pessoa quando investe num fundo da Hashdex, ela está ganhando acesso ao índice que representa o mercado de cripto como um todo. Então, uma tese de investimento é simples, é basicamente você pegar e falar assim, olha, sendo profundo ou não no tema, cripto tem uma chance cada vez maior de ter um pedaço grande no futuro e portanto, sofrer uma apreciação severa, como ele vem tendo, assim, não sem muita volatilidade, será com muita emoção, mas assim, uma apreciação grande nos próximos anos e décadas, né? E a gente entende que é muito difícil você escolher quem são os vencedores dessa corrida, então vale a pena você comprar o mercado como um todo. Tem mais valor nesse momento da história, é muito mais barato você comprar o mercado como um todo do que você tentar acertar quem são as blockchains vencedoras. Então, a gente está nesse projeto hoje, nossos fundos estão em XP, BTG e tudo mais, e a gente está nessa toada, nessa missão de trazer o mercado financeiro para o mundo cripto. Muito legal. Obrigado aí pela presença. Matheus, você agora, cara, falar um pouquinho de você e da Smartbot, por favor. Obrigado pela presença. Show, muito obrigado, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, adoro essa oportunidade e eu então, me apresentando um pouco, meu nome é Matheus, sou dos fundadores da Smartbot. A Smartbot existe desde 2014 com esse nome, com essa marca. Nossa MPJ é um pouco anterior, mas a gente veio pivotando até achando nossa cara aí. Mas eu empreendo com fintechs, com mercado financeiro, sempre com renda variável e bolsa no Brasil desde 2007. Já fiz algumas outras coisas na vida, já fundei uma marca de cachaça também, mas sou mineiro morando em São Paulo, mas vamos falar agora da Smartbot como o Edu comentou, eu sou diretor financeiro da B Startups, que é bastante parceira aí na B-Fintechs, aí representando o ecossistema brasileiro, né? Aí não em uma vertical específica, e lá eu sou tesoureiro, diretor financeiro. Mas falando um pouco da Smartbot, nossa missão é democratizar o investimento realmente inteligente e trazer automação e inteligência para o investidor de varejo em bolsa de valores no Brasil. Então, o que nós trabalhamos, já tem algumas dezenas de milhares de pessoas que usam o Smartbot para simular e criar estratégias de trading, então seja day trade, seja swing trade, e aí a pegada é permitir essa pessoa a poder simular, testar e trocar ideias antes de botar de fato o capital dela em risco, e aí uma vez que ele esteja com a estratégia, aquele que está satisfeito em usar aquela estratégia para investir, num clique ele conecta aquele robô em mais de 14 corretores de investimentos diferentes que vão XP, Clear, Modal, BTG, são as corretoras de varejo que permitem fazer a integração, né, desse robô para conta pessoa física e direto com a B3. E temos uma marca que chama Smart Invest, que foi lançada esse ano, que é automação não para o trade, mas para o investidor, que é automação de carteiras recomendadas de investimento. Seja o próprio investidor criando os ativos e a proporção, seja uma carteira renomada de um research, ele consegue também num clique seguir, e dessa forma nós visamos empoderar a pessoa física que vai estar operando e trazendo um pouco mais de inteligência para os seus investimentos com isso. Por isso eu entendi, então, nós temos um cara aqui que faz um negócio que ele não sabe do jeito que quer, que é melhor do que fazer cachaça, então deve ser um negócio bom. E outro que faz um negócio aqui no Brasil que os caras que faziam a mesma coisa que ele lá nos Estados Unidos, semana foram tudo presos, e tem um terceiro que está pedindo autorização para fazer o que ele faz, para ver se ele pode fazer legalmente. É mais ou menos isso aí o nosso painel, ou eu perdi alguma coisa? Só a correção. Eu já faço isso legalmente. Estou querendo pegar preta para fazer. É isso aí. Porque eu falo, eu estou diariamente com a CVM, deixa só. Eu estou dos caras que ajudam a prender os caras que não estão presos mesmo. Assim, só para deixar claro. Então, era só para ver se eu perdi alguma coisa aí que eu estava meio desatento, mas é isso aí. Bom, muito legal, cara. E o negócio da cachaça
cachaça... cara. O negócio da cachaça é que ela é tão boa que eu não quero vender, entendeu? Então eu vou empreender do outro jeito e a cachaça eu deixo pra mim. É maldade. Tá consumindo tudo. Discutindo cachaça sem beber, é melhor falar de cripto, pelo menos. Perfeitamente. Vamos embora. Desculpa as brincadeiras aí, mas só para dar uma aquecida. Vai lá, Edu. Imagina. Vamos lá. Senhores, essa primeira pergunta vai para todo mundo, tá? Para vocês aí, todos, mas assim, queria entender um pouco como é que está o mercado hoje para quem está empreendendo nessa área, né? A gente começou o ano, todo mundo super empolgado, taxa de juros baixa, reformas, etc. O Brasil ia voar. Caímos nessa pandemia, os números, obviamente, por questões óbvias, são horríveis. Ao mesmo tempo, em termos de economia, né, em termos de PIB, ao mesmo tempo a Bolsa está lá com um monte de gente entrando, então está cada vez com mais gente dentro da Bolsa, apesar de ser um número pequeno. E aí eu queria entender de vocês, cara, as empresas, as menores empresas nesse mercado, né, que a gente está falando dos bancões, das grandes corretoras, então os caras pequenos do mercado, como é que está sendo o atual mercado para vocês hoje, no momento que a gente vive pandemia, juros baixos, nego na Bolsa? Então, assim, quem quiser começar aí, Marcelo, Matheus, Thiago, fiquem à vontade. Eu queria, como é que está hoje a vida de vocês? Posso começar, se quiser. Assim, eu acho que são duas coisas. Acho que tem dois. Assim, na sua pergunta, pelo menos, tem dois grandes temas. Assim, eu acho que um deles é como é que empreender no mundo de pandemia. Assim, sinceramente, eu acho que todo mundo que está lidando com algum nível de digitalização, assim, no meu caso, a digitalização não é só a forma como você investe, que aí até através das plataformas, das XPs, do BTG, esse é um processo que começou antes, mas no meu caso até o ativo de interesse, né? O ativo subjacente é o mundo novo 3.0 do ponto de vista de tecnologia. Então, acho que todo mundo que está envolvido com isso de algum jeito se beneficiou, enfim, até interessantemente, né? Quer dizer, num momento aí de imensa dificuldade para as economias, para o mundo, uma crise de saúde pública, assim, forçou o mundo aí online, o mundo a se digitalizar de várias formas, a forceps, literalmente, isso para empresas como nós, assim, como, né, do Matheus, eu acho que o Thiago é um pouco mais diferente do negócio, mas eu acho que empresas realmente estão nativas online, isso acabou sendo um catalisador. O outro ponto da pergunta, eu acho que a questão como é que é o cenário de investimentos nesse momento hoje. E aí, nesse sentido, eu acho que tem uma certa desconexão do Brasil com o mundo, porque o Brasil ele vive uma situação assim, de mercado assim, extremamente única e própria, né? Assim, tudo bem que acompanha a queda de juros que está aparecendo no mundo, mas se você olha lá fora, assim, você tem uma questão que é legal e completamente assustadora, que é a situação dessa impressão louca de dinheiro que está tendo. Então, o cenário macro hoje tem uma certa farra, vamos dizer assim, do ponto de vista de liquidez, né? E aí, obviamente, ativo tem que apreciar, mas se você realmente olhar, assim, o que está acontecendo é que você tem muito dinheiro no mercado e não parece uma apreciação de longo prazo sustentável ou real, né? Então, você tem um caso muito forte para que ativos que realmente são realmente escassos, imobiliário, ouro, dependendo da cripto, mas que se propõem essa reserva de valor, realmente eles tendem assim, a valer mais ao longo prazo. Mas não está um cenário fácil de ler, não, porque historicamente árvores nunca cresceram até o céu e não está com o cara que vai começar agora. Mas enfim, está sendo interessante para a gente navegar esse cenário. Não sei se alguém tem uma outra perspectiva, mas é do jeito que a gente está vendo. Eu acho que falando um pouquinho mais do micro aqui no Brasil, né? Assim, essa redução de taxa é uma redução meio que a força, obviamente, como o Marcelo comentou, acompanha meio que o mundo inteiro fazendo isso, mas parece que está todo mundo esquecendo que Brasil é Brasil, né? Que agora estão pensando no problema fiscal de novo, estão começando a olhar algumas coisas, né? Mas quando eu falo especificamente do meu mercado, assim, eu acho que a crise, obviamente, teve seus problemas de saúde, perdemos pessoas e tudo mais, mas, por outro lado, mostrou que o mundo de investimento não é um mundo só de ganhar, né? Até você pegar os anos anteriores ali, o cara colocava dinheiro na bolsa e ganhava dinheiro, né? Tipo, não fazia nada e se achava 1 ano, 2 anos ali colocando dinheiro, ganhando dinheiro, e se achava o melhor cara de todos. E ainda vinha os bancos ainda dando
colocando as pessoas cada vez mais em risco, né? E aí veio o que veio ali em março, ali, que deu a derretida, que é uma coisa que a gente fala sempre em investimento, que assim, grandes crises virão, né? Você não sabe quando, você não sabe o porquê, qual a origem, mas aí de um período, sei lá, cada década você vai ter alguma coisa que vai chacoalhar o mercado. E atende todo mundo para falar, você tem que gerenciar seu risco, né? Você não dá para ganhar. E o problema é que muita gente já esqueceu isso logo de cara depois da crise, né? Mas tem muita gente que tá aproveitando isso para montar uma estratégia melhor e mais inteligente aí, de gerenciar o patrimônio. Perfeito. Matheus, qual que é a tua visão? Então, complementar, estou bem muito alinhado com o Marcelo, com o Thiago, e eu acho que a gente está vendo um movimento muito atípico na bolsa, que geralmente quando a bolsa, principalmente quando ela de março para cá, né, que tivemos 2 meses, né, de queda ali que foram no começo da pandemia, e depois ela só vem recuperando, e agora a gente está no meio no momento mais lateralizado, mais perdido, isso aí. Mas geralmente essa alta toda que a gente viu nesses meses foi trazida por fluxo estrangeiro, geralmente é estrangeiro que manda na bolsa. A bolsa cresceu no Brasil de 2009 quase para cá, ela ficou, todos os movimentos de alta foram capital estrangeiro entrando, e geralmente a pessoa física ela está na contramão. Mas a gente veio com um cenário de juros muito baixo, a bolsa ela caiu muito rápido, então isso gerou muito barulho na mídia de oportunidades e algumas coisas nesse sentido. E se junta talvez até com o auxílio emergencial, não porque as pessoas que receberam investiram, mas porque deu um aquecimento na economia. Então, se você analisa o fluxo, estrangeiro está saindo do Brasil continuamente desde então, inclusive a queda inicial foi venda de estrangeiro, e desde então é pessoa física mesmo, e fundos de investimento entrando no mercado. E é impossível dizer se vai subir, se está caro ou barato, assim, eu tenho o meu palpite que ainda está um pouco caro, que vai demorar, mas a certeza é que vai ter muita volatilidade. E eu acho que isso é legal, que gera muita necessidade de apoio para os investidores, então muita oportunidade de trabalho mesmo, seja para incentivar a pessoa, mostrar para ela que é razoável ter uma exposição em cripto, dar uma consultoria mesmo, de como que ele pode tentar se blindar seu patrimônio, seja apoiar com ferramentas, que é, por exemplo, que é o lado que eu estou aqui. Mas assim, a verdade é que, gente, eleição americana, Covid, a gente não sabe vacina quando, qual e se vai durar. Então, segunda onda na Europa, esse ano está sendo um ano bem louco para a gente estar vivo, né? Mas tá interessante, muito trabalho. Em 3 meses ainda, cara, dá para ter meteoro, terremoto, um monte de coisa ainda. Eu vi um meme ontem que se não for na doença, vai na pedrada, né? O meteoro chegando. Né? Excelente. Cara, vocês tocaram muito boas as respostas de vocês. Assim, o Matheus também tocou no ponto da taxa baixa de juros, né? Que até conversando com o Magnus antes, era um ponto que eu achava que seria interessante debater. Assim. A taxa baixa dá mais grana no mercado, mas ao mesmo tempo leva com que quem está no meio, que os players têm que se alavancar, né? Vocês têm que estar alavancados para conseguir competir com esses caras maiores que também têm acesso a essa grana. Ou seja, fazer as coisas mais ali quase no bootstrap, não dá para fazer direito, você tem que pegar grana. Como é que é a visão de vocês para isso? Essa taxa baixa traz um monte de oportunidade, é óbvio, porque você tem mais capital, mas como é para empresas menores, né, para as fintechs, para as startups que estão chegando no mercado, para ter acesso a esse capital? Qual a visão de vocês disso? Eu não sei, eu pelo menos sou convertido a Venture Capital, assim, no meu sangue, assim, eu faço isso há quase uns... Perfeito. Mais de 10 anos, assim, então, seja como investidor, assim, então, assim, acaba que eu não falo muito disso, porque hoje meu tema é mais cripto, mas, assim, quando eu virei empreendedor há uns 10 anos atrás, eu estava no Vale do Silício, eu tive uma tese que eu falei assim, cara, eu vou começar a investir em empresas do mesmo jeito que eu estou começando uma, porque do ponto de fazer que nem Venture Capitalist faz, né, assim, do ponto de vista de grana, eu só preciso que uma dê certo, né, e pague as outras, né. Eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, assim, mas eu acho que eu vim aprendendo ao longo do tempo. Hoje tenho um pouco mais de 50 investimentos, e sendo que alguns indo muito bem, assim. Então, sei lá, eu fui o primeiro cheque do Quinto Andar, fui o primeiro cheque da Volante, algumas outras empresas que, assim, vão indo bem, assim, mas... Então, esse acabou sendo meu mundo, assim. Hoje, o empreender, assim, e aí eu acho que tem uma demanda muito forte por equity, tem tido cada vez mais fundos legais pintando, quer dizer, sendo fundados aqui no país. Isso está andando muito, profissionalizando muito.
E eu tenho muita visão assim que a ideia de venture capital não é a única história de empreendedorismo possível, você tem 1000 formas, mas é, sem dúvida, a história de empreendedorismo que te faz comprar tempo. Tá? Ou então você falhar rápido, entre aspas, vamos chamar assim, né? Mas basicamente fala o seguinte: imagina se não tivesse restrição nenhuma, você quer fazer o que você quer fazer, como é que você faria? Ah, não, eu contrataria essa pessoa, quanto é que custa isso? Assim, então, o que você faz primeiro? Aí você define esse plano e fala assim, tá aqui, vai lá e prova esse pedaço. Aí você passa e você vai passando de fase, né? Então, a Hashdex é um exemplo desse, né? Então, a gente literalmente pegou investimento com vários fundos legais na Califórnia. Aqui no Brasil, então, na Califórnia teve a Outlier Ventures, teve a Social Capital, a Graph. Aqui no Brasil, a gente teve a Canary, teve o fundo da Fundação Estudar, que é um fundo, assim, tiveram vários family offices legais, assim. E aí a gente montou e realmente, assim, estamos com um timaço e realmente a missão de levar isso, tornar isso mainstream. Então, eu acho que está muito bom respondendo a sua pergunta, mas eu acho que é um momento específico, né, desse negócio estar ramping e está aparecendo muita alternativa boa para te ajudar a fazer isso. Tiago, como é que você vê esse ponto? Eu jogo, vamos falar assim, dos dois lados também. Assim, eu sou membro também do GV Angels, né, que é um grupo de anjos bastante estruturado, a gente fazendo várias transações, e eu sinto que esse grupo vem acelerando cada vez mais a quantidade de membros, a quantidade de deals analisados, mas também tem um outro negócio que o nível está ficando cada vez mais alto também, né? Então, o projeto tem que ser cada vez melhor para a gente conseguir aprovar, mas para coisas boas aparecem sempre recursos. Eu acho que, assim, já há alguns anos, acho que não tem tanto a ver assim, com a taxa de juros em si, pelo menos não da brasileira, mas, assim, bons projetos sempre vão ter capital, né? Eu não acho que a queda da taxa de juros, principalmente que a queda da taxa de juros que te enxerga é de curtíssimo prazo, né? Quando você olha para 10 anos, você já está ali em 8%, um IPCA mais 5%, vamos falar assim, no NTN, que já é uma coisa mais próximo do normal aqui para o Brasil, né? E esse é um investimento de venture, é um investimento, acho que tem dois fatores, né? Um é o longo prazo, e o outro, a pessoa tem que ter empreendedorismo na veia para fazer o investimento, né? Tem que gostar do negócio. Dificilmente, como um asset class propriamente dito, você vai investir nisso. E se for investir, você vai investir em uma parcela bem pequena, né, do patrimônio, né? Então, mas e fora investimento de equity, assim, cara, por exemplo, para vocês tocarem a empresa, no caso, acho o Matheus e o Marcelo, né? Vocês captarem recurso fora equity, tipo, captar recurso para fundo, captar recurso para capital de giro, esse tipo de coisa. Vocês sentem que está mais fácil, está mais barato, né? Que o Edu falou, tipo, para fazer no bootstrap tudo é difícil. Olha, cara... Vai lá, Marcelo. Vai lá, Matheus. Não, vai você que eu falo assim. Deixa eu comentar aqui. A SmartBot, nós fornecemos tecnologia, nós somos uma plataforma. Então, a gente o capital não é um insumo para a gente gerar. Só que essas ferramentas são para investidores pessoa física, e está tendo um fluxo muito grande dessas pessoas na Bolsa. Inclusive, a gente bateu agora, semana passada, 3 milhões de CPFs na Bolsa. Gente, para vocês terem uma ideia, 2007 foi a primeira vez que eu comecei a investir, a gente tinha 600 mil CPFs na Bolsa. 2015, ainda tinha 600 mil, 650 mil CPFs na Bolsa. Esse crescimento foi tudo nos últimos 3 anos. 2016, a mesma coisa, 700 mil. Então, nos últimos 3 anos que a gente passou de 1 milhão de CPFs para 3 milhões. Então, está sendo um fluxo muito grande de CPFs. Então, isso está puxando o drive de crescimento e a sobrecarga de trabalho na SmartBot muito... porque a gente fornece tecnologia e ferramentas para essas pessoas. Então, acho que está tendo um fluxo de capital muito interessante em cima disso. E emendando um pouco até esse lado de financiamento de startups, a taxa de juros baixa, global, e a gente está nisso num momento atípico por causa de uma pandemia mesmo, os governos têm que baixar, imprimir capital para manter a economia aquecida, faz com que um monte de fundo, de family office, um monte de, assim, o capital mundial, ele vai buscar rentabilidade, vai se expor a risco. E um percentual desse capital acaba fatalmente caindo no SoftBank, no fundo que vai acabar investindo uma parte em venture capital, uma parte em
usando as ferramentas de capilaridade para chegar em startups. Então, mesmo para os empreendedores, mesmo nesse cenário de pandemia, o que eu tenho trocado muito, a gente não estamos em captação, mas a gente conversa muito com outros empreendedores, é que o cenário, assim, nenhuma porta se fechou nesse momento. Inclusive, a gente vê até aquecimento de deals, porque o capital está entrando na indústria. Perfeito, legal, muito legal. Eu queria entrar num ponto muito das mudanças de mercado que aconteceram, né? Não só de vocês, seus investimentos, mas acho que banking como um todo, assim. Não que os bancões não tenham poder, eles continuam super fortes, mas aconteceram várias mudanças. E principalmente inovações, né? Empresas com novos modelos de negócio, com inovação até na experiência do cliente, apareceram. O que vocês enxergam que possibilitou essa inovação nessa indústria? O mercado financeiro é uma indústria no Brasil extremamente... estão tendo 5 bancos grandes, né? Assim, fechado. E apesar das startups ainda serem muito pequenas com relação aos caras grandes, houve uma mudança que é muito visível nos últimos anos. Então, o que vocês acham que tornou isso possível? Tiago, como é que você enxerga isso? O que a gente enxerga assim, nos últimos... Se pegar a última década, você teve um aumento da capacidade de processamento de dados, o custo de armazenamento de dados. Então, para você montar uma empresa de tecnologia há 20 anos atrás, você precisava de um cheque grande só para testar o conceito, né? Hoje em dia, com uma assinatura no AWS, um pouco de conhecimento e alguns desenvolvedores, ali, sei lá, com 100 mil reais, consegue ter uma boa POC ali para começar já a testar. E isso daí foi evoluindo, obviamente, né? O jogo foi ficando mais sério mesmo dentro do mundo de empreendedorismo, né? Mas chegou a um nível que os grandes, os bancos grandes e também os próprios reguladores olharam para isso e falaram assim, olha, ou a gente tem que aceitar isso acontecer e acompanhar isso, ou a gente vai ser engolido, né? Isso, para mim, principalmente, foi o que aconteceu quando você fala para o regulador. O regulador, assim, ele tem uma tendência a querer controlar tudo e está se abrindo cada vez mais porque é o jeito de você dar o anel ali, né? Tipo assim, para não perder os dedos, para não chegar uma avalanche depois de tecnologia que está atendendo efetivamente o cliente no ponto final, né? As necessidades do usuário do outro lado, né? E em contrapartida, você tinha ali os bancos que eles tentavam atender os usuários, mas na maior parte do tempo eles estavam preocupados com processos, com gestão de risco, com várias outras coisas ali, e criaram meio que um grupinho ali de 5 que são extremamente rentáveis, né? Mas você tem aqui uma força que é mais forte do que a vontade de qualquer um, assim, né? Perfeito. Marcelo, eu vou te falar assim, que, sem querer ser monotemático, mas eu realmente vejo o advento de venture capital, de capital de qualidade entrando no país, querendo... isso vem junto, obviamente, também com eu acho que empreendedores muito bons entrando no mercado, querendo resolver problemas grandes, que é uma coisa que a gente viu pouco no Brasil, assim. Então aumentou esse número e fintech, vamos dizer assim, era meio que a bola da vez, porque é um mercado riquíssimo, né? Você pega o mercado financeiro que é super concentrado, então opera com margem altas, controlado, um oligopólio, aquela coisa. Então, assim, você pega esse mundo, assim, que é riquíssimo, e quando agora você pega do outro lado, bons fundadores, muito capital, muita vontade, isso aí. Então, quando você pega assim, a história do mercado, você pega os grandes cases mesmo, porque esse mercado, obviamente, é um long tail, né? Então, assim, foi para um monte de gente boa, assim, menores, né, de porte, pequeno porte, mas assim, pega os grandes cases, pega aí Banco Inter, Nubank, Stone, Neon. Cara, até a XP, né? A XP, ela começou num empreendedorismo muito raiz, mas a grande pancada que ela deu veio depois que entra General Atlantic. Né? Então, assim, esses caras foram financiados, assim, e, by the way, com times muito bons, qualquer um deles eram times de elite, foram financiados pelos maiores fundos do mundo, Nubank e Sequoia. Hoje em dia, sei lá, Banco Inter é SoftBank, né? Stone, cara, literalmente Jorge Paulo, Warren Buffett e um monte de gente lá atrás. Assim, você tem literalmente capital de qualidade, né? E capital de qualidade nunca é só dinheiro, entendam isso, tá? Assim, dinheiro é importante, mas não é o fator crucial. É dinheiro aliado com reputação, com conexões, com experiência, com uma série de outras coisas. Assim, e isso é um fenômeno que aconteceu agora e fintech, assim, por todos os motivos, era talvez o target óbvio, né? E vai continuar acontecendo, porque isso só está no começo da curva.
Matheus, qual a tua visão nisso? O Marcelo falou sobre empreendedores e venture, o Thiago falou também nesse ponto, mas também batendo no ponto do regulador, né, dele estar ligado e começar a se mexer antes mesmo do pessoal ir atrás. Como é que você enxerga esses pontos? Eu acho que o capital, isso tudo, as pessoas, faz muito sentido, eu assino embaixo tudo que foi comentado, e só queria reforçar que o segmento financeiro é um segmento muito consolidado e as pessoas tinham barreiras de entradas maiores do que outros setores, assim, talvez a gente não viu barreiras de brigas tão grandes regulatórias desde, tipo, em relação ao setor financeiro, talvez o Uber e táxi tenham brigado um pouco nesse lado do transporte público, mas é porque uma característica diferente, né? Era uma coisa muito, estava na mão de prefeituras e eles tinham que brigar com o lobby em cada frente, né? Então hoje em dia a gente chegou a ter o cara da Fair Place, primeira B2C lane, peer-to-peer lending no Brasil, o cara chegou a ser ameaçado de ser preso lá atrás. Então, é um setor que a gente tinha barreiras muito grandes e o regulador, a questão do cenário. E eu acho que muito puxado pela experiência do cliente, né? Um setor como ele era super consolidado, poucos players, não gerava nenhum brasileiro, eu acho que nenhum banco devia ter um NPS grande, então tem muita oportunidade nisso aí. Então, um bom empreendedor com talentos, com capital, acho que é um lugar para nadar de braçada em fazer a disrupção mesmo, porque tem uma grande oportunidade aí. Mas, assim, esse é um setor, eu acho que o Brasil é um país de oportunidade, né? Tem muita coisa ruim no Brasil, então empreender no Brasil eu acho que é muito interessante por conta disso. Pessoal que está assistindo com a gente, lembrando, tá, que se tiver alguma pergunta a fazer aqui para o pessoal, só mandar aí no chat, para a gente ler e faz. Tiago, queria entrar um pouco no papo de qual é o trabalho da AB Fintechs nisso tudo, cara, da associação, assim, qual é o papel da associação nessa vertical específica, né, como líder da vertical de investimento, e tem um ponto, né, a gente já fez alguns eventos com a AB Fintechs que eu acho que acho que um dos mais interessantes de falar, que é esse contato com o regulador, né? O empreendedor não sabe chegar e não tem tempo de chegar e não sabe como fazer. E eu sei que a associação faz isso e faz isso muito bem feito, como você mesmo falou, estão sempre em contato. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que é o trabalho da associação nessa vertical de investimentos e principalmente o contato com a CVM, etc. Então, como eu disse, a gente tem essa proximidade. Eu acho que a questão que você tocou é importante. Tipo, o empreendedor, ele não tem tempo, ele tem já suas dores todas ali. E ele não sabe nem para onde ir, cara. Imagina, não sabe nem. Não pode da CVM. E do outro lado, até o regulador também, ele prefere também conversar, ter uma conversa mais estruturada, né, e saber com quem falar. Porque imagina lá se ele tivesse que marcar a reunião com qualquer um que aparecesse, né? Assim, até às vezes você nem consegue mensurar se aquilo ali é o pedido do grupo fintech como um todo ou se é daquele empreendimento, aquele empreendedor, porque ele acredita que aquilo ali seria uma boa, né? A gente tem várias agendas, né? Tem agendas aí que são construtivas de discutir e conversar com o regulador, alguns eventos, quando a gente olha, por exemplo, tem alguns eventos para explicar o que era o Pix, para explicar o Open Banking. Então, isso daí é uma coisa mais, vamos falar assim, para a rede de associados, né? A gente estrutura alguns grupos de trabalho por tema. Eu sou líder, por ser líder da vertical também, eu sou líder do grupo de trabalho de investimentos. Então, no momento em que a gente precisa se pronunciar e colher as informações, ou colher a opinião de todos os associados dessa vertical para uma conversa com o regulador, a gente ativa esse grupo, né? Ele teve vários eventos. Um deles foi, por exemplo, a questão da BDR, que a gente acabou, basicamente, as nossas opiniões ali coincidiram com as decisões aí da CVM, quando ela liberou, né? Que a gente está sempre querendo abrir o mercado para mais disponibilidade, reduzir ao máximo a arbitragem regulatória, né? Que é quando o cara vende a solução para um problema regulatório e não uma solução de investimento. Teve uma outra consulta que também que a gente participou, que foi sobre infraestrutura de mercado. Então, a questão basicamente das bolsas, como elas podem ser reguladas ou não, que tipo de necessidades básicas são necessárias, que tipo de regras elas precisam correr com. Isso aí foi um trabalho gigantesco, que a gente pegou também os associados. Tem muito associado que é ex-B3, tem muito associado ex-CETIP. Então, também
agrupa todo esse conhecimento, né, e se coloca o que é melhor para a entidade, ou para o ecossistema de inovação como um todo, junto ao Banco Central. Nesse caso, desculpa, com a CVM. Né? E, assim, tem outras conversas também que não são tão públicas, que também a gente vem mantendo com eles, que são, às vezes a gente discute algum ponto e aí esse ponto vai ser levantado depois, a gente levanta uma bandeirinha, pô, tem alguma coisa estranha aqui, eu acho que podia ter uma melhoria aqui, e ouvindo toda a sociedade, a CVM acaba depois abrindo isso para uma consulta pública, então sempre tem essa relação aqui, sempre buscando melhorar o ecossistema para inovação, né? Acho que essa, se tivesse uma linha master assim, é essa que a gente acaba buscando. Muito legal, que ótimo. Eu queria entrar num ponto sobre o investidor, né, o consumidor, e aí pegando um gancho no negócio que o Matheus falou, que foi que muito dessas oportunidades que apareceram foi por conta da experiência do cliente, né, de mudar como trabalhar com esse cliente. E esse consumidor, não somente ele passou a ter uma experiência diferente, a demandar uma experiência diferente, mas a demandar um monte de outras coisas, né? Um consumidor que vem mudando muito de tempo para cá. Seja o nível de transparência que ele tem com as empresas, seja o nível de autonomia que ele tem. Eu queria a visão de vocês em cada um dos respectivos negócios. Como é que vocês trabalham com isso? Como é que vocês lidam com isso? Porque eu imagino que esse consumidor vem mudando bastante, né? O perfil de investidor que vocês têm. Então, como é que vocês têm lidado com isso? E se é algo que vocês enxergam que é uma mudança que já vem, isso vai se tornar cada vez mais forte? Se é algo, talvez, temporário por conta da pandemia? Matheus, já que foi com você que deu deixa eu conversar contigo. Como é que você vê esse novo consumidor entrando no mercado, esse novo investidor, e como é que vocês trabalham com eles na SmartBot? Vamos lá. Esse investidor, a SmartBot é uma coisa de nicho no sentido que a gente fala de bolsa de valores, então, e é o investimento ativo. O cliente ele compra e vende os ativos derivativos, opera na conta dele. Mesmo quando ele segue uma carteira recomendada de investimento, que é o que a gente permite ele fazer ali, ó, em agosto do ano passado, com um clique eu mandei seguir uma carteira da corretora X na minha conta e nunca mais olhei para aquela tela. Todo mês ele compra, vende, rebalanceia, etc. Mas mesmo isso gera um monte de operações na minha conta que eu tenho que declarar no final do mês, para apurar imposto de renda, no final do ano tem que fazer declaração não. Então, o tema ainda denso, inclusive a gente participa via as associações em conversar com os reguladores aí para tentar simplificar e melhorar a experiência do cliente no final. Mas tem coisa, cara, pagar imposto de renda em bolsa, isso é lei, é regra, o cliente paga. Então, assim, é um tema denso e o nosso desafio maior conseguir mastigar isso para o cliente, tal com um suporte muito bem treinado. Então, o nosso atendimento ali, o cliente liga e fala assim, poxa, era para ter comprado alguma coisa na minha conta às 9h13 e não comprou. E aí o atendente ele tem que entender o que o cliente está fazendo, o que estava acontecendo, entrar na conta do cliente, tem N camadas de segurança e de proteção de informação nisso. Então, acho que a gente pesa muito na educação e no atendimento. Acho que a nossa segunda maior equipe na empresa hoje é a de atendimento, e eu falo que são os heróis ali que estão lidando com o pessoal que às vezes o cara chega na bolsa muito leigo, ele abre uma conta numa corretora porque ele viu uma propaganda na TV e fala assim, eu vou depositar dinheiro e vai crescer. E eu nem consigo imaginar como é que o Marcelo, com todo o estigma que tem ainda no mundo de cripto, né? Que ele falou, cara, então vamos fazer um negócio legal, e a gente sabe que hoje cripto é pesado nisso, tem muito picareta, né? Então... Pois é. E aí, Marcelo, qual é a tua visão? Do meu lado, bom, a resposta para isso, assim, a gente, não adianta ser honesto, tem que parecer honesto e muito, né? No nosso caso, cara, a maneira como a gente tratou isso é que, literalmente, a gente... antes de ir para o cliente, a gente teve que convencer o mercado, assim, e literalmente abrir o mercado de várias formas. Então, assim, exemplos, tá? Assim, a gente é o primeiro fundo do mundo auditado por um Big Four. A gente é auditado pela KPMG. Para eu conseguir ser auditado, para eu conseguir virar cliente da KPMG, foram 8 meses, e literalmente no final eu tive que discursar para o board deles, global, para virar cliente. Assim, esse é o mundo que a gente está vindo. Assim. Mas então, assim, desde KPMG, o nosso fundo é constituído pelo Davis Polk, que é o maior escritório de Wall Street. A gente é o único cliente da Fidelity na América Latina que trabalha com cripto.
A gente é o único fundo distribuído pela XP, pelo BTG. Então, assim, a gente teve que literalmente subir uma barra tão alta assim, para poder estar no mercado que, assim, que melhora, eu acho que um pouco. O pessoal fala assim, não, peraí. Assim, a gente hoje é sócio da Nasdaq. Assim, a Nasdaq a gente fez um índice com eles. Assim, a resposta da Nasdaq para cripto é com a gente. Então, assim, você vai juntando tanto nome que fala assim, não, esse nome é coisa, esse nome é coisa. Aí o cara fala assim, olha, talvez seja esquema, mas talvez não. Assim, então aí melhora um pouco dessa vez. Mas, ó, dentro do tema da sua pergunta, o que a gente vê é que assim, o range é muito grande, é o que o Matheus falou, assim, você tem do cliente que meio que ouviu o galo cantar e quer participar e abriu conta em corretora e agora está investindo, mas você também tem clientes, pessoas físicas inacreditavelmente informados, assim, cara, um nível altíssimo, a gente recebe perguntas sensacionais, assim, sabe, o nível de diligência, parece que a gente está falando com um fundo. E a gente está falando com uma pessoa física que, né, tipo assim, empolgada com a história, que estuda, que faz o dever de casa. Então, assim, de maneira geral, tá? Eu acho que o nível subiu. Tá? Eu acho que o mercado vem se educando, né? Assim como a gente fez para outras indústrias no passado, né? Assim, mas eu acho que chegou um pouco a hora do brasileiro começar, ele se interessou, ele está tomando gosto por investimento, que reflete essa entrada na bolsa, né? E por mais que tenham assim, poxa, coisas, histórias surreais e realmente pessoas que não deviam estar fazendo dessa forma, estão brincando com arma, com fogo pesado, mas você também, eu diria que tem até o que eu arriscaria dizer que tende a uma maioria de pessoas que estão tentando se conscientizar, querendo investir certo e aprender sobre isso e dando um passo cada vez. Então, vocês veem que essas mudanças no perfil do investidor, seja o cara procurando mais renda variável, seja o cara estudando mais, não é algo da pandemia. Vocês entendem que é um troço que veio e vai ficar e que a tendência é que isso só fique e aumente. Essa visão só contribuindo com isso, eu acho que a XP é um resultado disso. A XP que é um case global hoje em dia. Né? Assim, cara. Assim, a Nasdaq, a gente trabalha muito com eles. Assim, a CEO da Nasdaq, outro dia falou para mim, falou assim, cara, a XP é uma das 5 empresas, tá, que a gente olha aqui no Nasdaq e que faz questão de manter uma relação ativa mais próxima, assim, porque é um dos dínamos aqui. Então, a XP é um exemplo exatamente, eu acho que dessa diáspora, assim, desse processo que ela realmente ajudou a criar, mas que é um fenômeno que está acontecendo no Brasil. A gente está tendo literalmente 4, 5 trilhões de reais, né, movendo, né, dos grandes bancos para o mundo independente, assim. E esse é um processo que parece estar no começo. Isso porque a gente não está nem falando de previdência, tá? Previdência é outro trilhão, né, do qual 800 bi está em renda fixa, né, e que agora, com regulações novas e atuais, assim, com produtos de maior qualidade, né, com juros a 2%, assim, vão ter que encontrar casas novas e com lares novos e com maior risco, porque faz todo sentido tomar risco no longo prazo. Risco bom, né? Perfeito. Tiago, tu concorda com essa visão? Essas mudanças desse consumidor, do investidor novo veio para ficar? Eu acho que sim. Eu acho que até um evento um pouco maior, assim, também. O brasileiro, ele estava muito acostumado a ter uma fonte de informação, um jornal, um lugar só. E quando você coloca a mídia social, você coloca várias fontes diferentes, várias tendências diferentes, o cara acaba fazendo pergunta. Obviamente, como qualquer um que está conhecendo uma coisa nova, acaba fazendo besteira, errando, acreditando em coisas, acreditando que vai render 3% ao dia ali, fazendo besteira. Tem gente que perde o dinheiro e continua acreditando. Pois mas que a gente está falando do mercado que tem muito, né? Como a Matheus falou, tem muito picareta, né, cara? Tem muita coisa desse. Você bota R$1.000, dá 15% ao dia. Então, assim, como tratar isso? Mas faz parte, eu acho que faz parte desse, assim, a lógica antiga de falar o seguinte, não, eu, pensando assim, o regulador ou até o banco, eu vou colocar tudo dentro de uma caixinha aqui e não vou deixar ninguém aprender, ninguém se questionar nem nada disso, é muito pior. Porque daí o cara, na hora que pisa fora, faz besteira. Melhor deixa as pessoas aprenderem, deixa a coisa evoluir. Né? E no final do dia, como o Marcelo colocou, você tem pessoas assim, que você consegue conversar, eu profissional, vivendo isso no dia a dia, você consegue conversar com outras pessoas que não deveriam ter esse nível de conhecimento, mas que estão aí acompanhando e estão vendo. Óbvio que muitas vezes o cara acaba gastando muito dinheiro que não precisava, né? Fazendo um curso que não deveria, comprando um material que não precisava, então, mas faz parte do aprendizado. No final do dia,
E eu diria que assim, a ímpar a gente se montou para surfar isso, que é surfar a independência da pessoa, né? Independência do investidor e a melhor escolha daquilo que faz sentido para ele. Muitas vezes, quando até às vezes um assessor ou um gerente acha que aquilo ali é o melhor para ele, mas ele não tem toda a informação para dar a melhor opção ali para o investidor. Né? Eu acredito muito mais quando você senta do lado do investidor e discute com ele o que ele quer da vida, você consegue traduzir o que o mercado financeiro tem para oferecer para ele. Né? Que é uma posição diferente quando você está num banco ou numa corretora, que você está ali para vender um produto. Né? Então, são só posições diferentes com objetivos diferentes. Deixa eu botar uma colher aí. E a experiência do usuário, cara? Porque eu acho que, assim, que nem você falou, sei lá, 700 mil para 3 milhões de CPF na Bolsa. Ok, eu questiono um pouco a qualidade da educação financeira desse pessoal, mas no fim do dia, com uma experiência bacana, como é que vocês estão, como é que vocês veem isso aí, cara? E que o digital ajuda, né? Que o digital facilita. Eu acho que tem dois grandes drivers aí, que um tá ligado a, sei lá, o advento, o Thiago até comentou que hoje em dia a tecnologia é mais fácil de ser implementada, temos até mais talentos de UX, UI, etc. E eu acho que tem um outro shift aí, que é muito puxado, porque o Marcelo comentou muito da XP, esse modelo da assessoria. O que eu mais vejo é gerente de banco, já está acontecendo há muito tempo, virando um assessor de investimento de alguma corretora e trazendo isso. E isso é a experiência do usuário também, né? A pessoa que você confia te indicando algum ponto. E o brasileiro ele ainda está muito, muito preso nesse ponto da confiança. Então tem a internet trazendo mais informação. Até dos picaretas também, né? Consegue muitas vezes captar, chegar via internet. Mas tem muito assessor, tem muita experiência nesse ponto, isso aí. E os profissionais estão sendo formados. O UX Research e o designers de interação, etc. É uma maneira que a gente via começar a surgir 10 anos atrás. Hoje em dia ninguém faz uma startup sem investir e correr atrás disso. A gente vê escolas surgindo, muita gente se formando, profissionais super tradicionais, engenheiro, arquiteto, se repaginando e entrando nesse mundo de produto mesmo. Então, e tem uma ciência por trás disso, né? A cor do botão, a ordem, o fluxo de informações de telas ali. Tem toda uma ciência e muito profissional bom investindo nisso. Então, acho que no Brasil a gente está, por incrível que pareça, no mundo de investimento a gente está muito na ponta. As plataformas de investimento brasileiras, elas são, assim, você abre uma área logada de uma XP, por exemplo, ou de um BTG, está anos à frente de uma Interactive Brokers, por exemplo. Isso é engraçado. Então, a gente está... então, quando você está na ponta do varejo ali, pessoa física como usuário mesmo, final, o Banco Inter é outro que investe muito nesse lado, a gente está à frente. Isso é muito legal. Que animal, muito doido. Senhores, a gente está entrando na parte final aqui do nosso papo, e eu queria trazer para esse final essa parte de o futuro dessa indústria, assim, o que vocês estão vendo nessa indústria, investimentos, produtos financeiros. Como a gente já falou, está mudando muito, não só aqui, mas lá fora também, né? Acho que a Verma escala está um pouco maior, tem os Robin Hood da vida lá fora, mas a gente tem um monte de empresa aparecendo aqui, e isso está trazendo inovações de todos os aspectos, desde o tipo de produto, de como vender, de qual produto. E aqui a gente tem um monte de... acho que os 3 exemplos são disso. Como é que vocês enxergam o futuro dessa empresa, cara? Desde o ponto da automatização, se a gente vai automatizar tudo e não vai precisar mais de ter o humano ali no meio, desses novos produtos financeiros que estão aparecendo, talvez o cidadão comum, assim, ter que começar a investir e ter um portfólio dele, porque o que ele investia antes lá na poupança não vai dar mais para fazer guardar uma grana. Então, como é que vocês imaginam o futuro dessa indústria, tendo uma visão mais macro da coisa? Marcelo, começar contigo, assim, como é que você está vendo isso, tanto nessa tua visão de legal de investidor e até como empreendedor também? É o futuro próximo e o futuro mais longo, assim, que é bem discutível, eu vou ser bem discutível. Assim. O futuro próximo, eu acho que esse shift vai se dar no Brasil, tá? Então, você tem o mundo, vamos dizer assim, dos grandes bancos, da plataforma, da estrutura mais antiga, né, assim, produtos mais antigos migrando para o mundo independente.
né? E aí isso vai criar uma série de oportunidades, assim como já vem criando. O número de gestoras tem crescido enormemente, assim, o número de ofertas de fundos, né? Assim, B3, hoje, quando você pega, assim, está sendo listado FICs, FDICs, FINs daqui a pouco. Então, esse negócio vai mudar para o que é hoje, para uma estrutura que parece que vai ser realmente um mundo independente. Assim. Então, isso é uma coisa futuro próximo e tal, e a gente está vendo esse movimento que ele deve continuar. Agora, falando realmente de tech disrupt mesmo, assim, o que é o futuro? Assim, o Mark Andreessen tem uma frase que talvez sabe que software is eating the world, né? Assim, então, software está comendo o mundo, né? Eu digo que crypto is gonna eat software for dinner, sabe? Assim, então, cripto vai realmente jantar software e depois o mundo, assim. Porque quando a gente pensa para investimento, assim, cripto quanto estrutura, assim, ele realmente vai possibilitar coisas que hoje nunca foram viáveis, né? Então, cripto quanto forma, então, a tokenização, vamos generalizar dessa forma, ele realmente deve tornar, mudar muito a característica de mercado, assim, porque realmente ele vai criar, vamos dizer assim, tirar fronteiras, um pouco como a internet fez para informação, mas para valor. Então, agora... Acho que até para crédito, talvez, ou só para investimento? Perdão? Você enxerga essas barreiras caindo para crédito, com cripto tendo um impacto em crédito? Você que entrando no investimento, na sua assim, curiosidade. o assunto é muito amplo, né? Porque, assim, para mim, cripto, e aí é uma opinião que eu posso depois fundamentar, é bastante maior que a internet. E isso é radical que eu estou falando, mas, assim, eu posso talvez fundamentar. Mas então, o cripto, ele deve discutir, assim, eu acho que todas as indústrias, assim como a internet o fez, de maneira diferente. Isso é um super assunto muito grande, assim. Se a gente tiver que... Crédito também, então, o que eu chamo de decentralized finance, né? Então, Perfeito. Crédito deve acontecer isso porque você agora não precisa confiar em ninguém. Você tem colateral que está guardado, quer dizer assim, o robô consegue te dar esse crédito e garantir que vai dar tudo certo, assim. Você não precisa confiar na matemática e não mais no Itaú. O risco de crédito da matemática é melhor do que o do Itaú, ainda que o Itaú seja um grande banco. Mas, enfim, do ponto de vista de investimentos, o que deve acontecer com tokenização, e eu vou deixar essa provocação para vocês, é que literalmente, assim, hoje você tem barreiras hoje de países, de regulação, que devem acabar. Porque por que a ação da Apple ela tem que negociar só nos Estados Unidos? Ah, não, para o Brasil tem que ser uma BDR. Não, cara, não tem motivo nenhum que aquela ação ela não pode estar, aquela única ação está negociada na B3 aqui, enquanto a mesma ação está sendo negociada na Nasdaq, que está a mesma ação negociada na Coreia. Você, basicamente, essa estrutura ela te permite você colocar regulação no próprio código, na própria estrutura, né? E essa coisa navegar tão simples, né, quanto uma cripto qualquer, né? Você manda Bitcoin agora de um lado para o outro, de qualquer lugar do mundo. Por que, por exemplo, você tem que ser dono do seu apartamento 100%? Você não pode ser dono de 51% do seu apartamento, ter liquidez nos outros 49%, e talvez um investidor japonês, ele está querendo ter um portfólio de América Latina, e aí, portanto, ele vai ter um pouco de São Paulo, ele vai ter um pouco de Rio, ele vai ter um pouco de Recife, né? E aí, eventualmente, vai chegar num nível de granularidade que vai ter 5% da sua casa, porque você está bem ranqueado como proprietário. Então, assim, pense que, assim, que cripto vai literalmente mudar completamente a forma como a gente pensa e transaciona valor, né? Isso vai afetar diretamente o mundo do investimento. Isso vai acontecer em algum prazo, assim, não necessariamente vai ser super rápido, mas, assim, lembre que uma grande inovação, ela sempre começa pior do que tudo que existe, mas ela só tem uma ou duas coisas que nunca foram possíveis antes e agora são, e eventualmente ela chega lá. Cripto tá nesse caminho. Então, deixa a provocação que o futuro realmente vai ser global e legal. É o que a gente tem hoje. Foi ótimo. Matheus, como é que é a tua visão aí desse futuro? Eu estou muito alinhado com o Marcelo. Acho que essa questão não é mais do que o cripto, né? A tokenização mesmo vai ser isso. Eu posso ter um token meu e tomar crédito com base nisso e ver também informação já. A gente já vendeu nossa privacidade para o mundo, né? A gente fica vendo documentário com medo do que já aconteceu hoje em dia, né? Então, e eu acho que é muito isso. Você vai poder fazer hoje a gente tem. Eu vejo muito, uma vez uma pessoa me explicou o mercado financeiro como uma grande ampulheta, né? Você tem capital, você tem projetos e pessoas, e você tem a pessoa que cobra o pedágio ali no meio. E a tokenização faz com que esse pedágio fique muito mais barato, muito mais eficiente, muito mais prático, muito mais divisível, né? Você pode falar, cara, eu quero fazer um portfólio e investir em 100 mil pessoas, dar crédito para 100 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a visão de futuro é bem ligada a isso mesmo. É o superpoder computacional, tá tudo
o smart contract, a regulação, a legislação está dentro do software, e que eu acho que a gente ainda vai ver muitos players ajudando a moldar esse futuro. E ele vai ser em etapas, né? Então, vão ser players que vão ajudar a moldar a parte regulacional, vão ser players que vão ajudar a mudar o acesso, igual o Marcelo está fazendo nesse mundo aí, open direto das criptomoedas, mas eu vejo muito esse ponto do acesso, ou seja, E essa parte de tecnologia, cara, Smartbot é uma empresa tecnologia, né? Vocês criam os robôs, automatizam, então tem esse lado tecnológico. Como é que você vê, até você, tanto em termos de talento quanto em termos de empresa, inovações nesse aspecto no Brasil, assim? Tá saindo coisa nova ou é mais inovações tipo de modelo de negócio? Não quero desmerecer, mas tipo, Nubank, inovação, nesse nível não necessariamente uma inovação de tecnologia, digamos. Então, falando do lado de investimentos, o que eu vejo muito é a gente, aí levantando a bandeira Smartbot, que fazer, tenta trazer técnicas de investimento que antes estavam restritas a um cara do grande fundo, ele consegue fazer uma alocação dinâmica, seguindo algum modelo de, sei lá, Markowitz, o tal do Markowitz é um cara interessante, o cara ganhou o Nobel de Economia na década de 90, se não me engano, e até hoje os gestores fazem isso. Usando algumas derivações disso, mas quando a pessoa física vai comprar ação, vou comprar 2 ações, ela compra na mesma proporção. Quer comprar 3 ações, às vezes compra um pouquinho de cada. Cara, tem uma fórmula inteligente de você fazer isso, sabe? Isso deveria estar num clique da pessoa. Fazer uma alocação dinâmica, um rebalanceamento, etc., direto na pessoa. Então, acho que a tecnologia está muito em empoderar isso, mas em mastigar isso, trazer isso de uma forma fácil para a pessoa poder fazer isso, seja via o investimento direto, seja via o investimento indireto, né, através de fundos e outros instrumentos. O mundo de cripto, eu acho que ele traz um grande emblema que o Marcelo está falando, cara, tem um fundo regulado, você compra via XP, se expõe a esse mundo. Que até então, a experiência de cripto, porque tem uma grande diferença, meu pai nunca investiria em cripto, porque eu sou super fã de todas as exchanges, tem muita gente muito séria fazendo isso, mas, cara, você tem que abrir uma conta no exchange, você tem que comprar um Bitcoin, e todo mundo fala que você tem que guardar no seu celular aquilo. E meu pai vai falar, cara, se eu perder meu celular, eu vou perder meu dinheiro? Tipo, como isso faz, entendeu? Então, eu acho que tem muitas mudanças de mastigação, de que esse cenário ele vai até chegar do meu pai poder até confiar que ele vai guardar aquilo no celular dele, não vai ser mais meu pai, vai ser outra geração. Então, enquanto isso, passa via os meios tradicionais mesmo, que é isso, cara, eu quero distribuir, vou via, quem distribui investimento hoje? XP, BTG, Itaú, então vamos, Bradesco, então vamos através desse pessoal. A Smartbot mesmo, eu acho que a gente está nesse ponto que hoje eu estou plugado em 14 corretoras, eu dependo delas para permitir meu cliente, para entregar valor para o meu cliente. Então, talvez no futuro tokenizado nem exista mais corretora, quiçá nem exista mais bolsa, né? Então, e aí, posso dar essa ferramenta direto para o cliente numa realidade diferente. Mas por hora, isso eu não consigo nem chutar se isso vai ser em 20 ou 30 anos, porque talvez seja em 5, talvez seja em 50. Mas o futuro é bem isso. E eu acho que a chave é essa, é acesso. A gente já tem acesso na internet para qualquer lugar do mundo, você vai ter acesso a qualquer investimento do mundo. E cada vez mais fácil. A gente está nessa. Esse ano está liberando um monte de BDR por aqui, então a gente vai conseguir investir muito fácil em ações americanas no Brasil, em ETFs, em fundos de índice americano. Então, tem um fundo que eu compro que chama CWeb, que é Bolsa. Ações de tecnologia chinesas, que eu acho que é uma tendência futura, eu compro isso na física. Daqui a pouco, para eu comprar isso, tem que fazer um câmbio, mandar dinheiro para fora. Daqui a pouco eu vou conseguir fazer isso no Brasil via uma corretora tradicional, mas eu acho que eu tô muito com o Marcelo. O futuro isso vai ser tão fácil e seamless que qualquer carteira digital ou banco, você vai conseguir fazer isso num clique. Via o Pix, talvez. Perfeito, muito massa. Tiago, queria ver tua visão, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante fazer, que é do Carlos Pacheco, da FAPESP, que ia até tendo essa tua visão, Tiago, da AB Fintech. Ele pergunta como que com essa nova indústria, essas novas fintechs nesse mercado, como que isso afeta o acesso a crédito pelas startups, crédito e investimento pelas startups, e como que os reguladores, Bacen e CVM, podem facilitar ou dificultar esse acesso. Tiago, acho que quero saber a tua visão do mercado também do futuro, mas acho legal essa pergunta, até pelo fato de você lidar, talvez mais do que os meninos aí com os dois. Então, como é que você vê essas indústrias facilitando acesso a crédito às startups e como que os reguladores estão fazendo para ajudar esse mercado? Tá. Quando a gente fala de crédito e investimento para startup, já existem algumas iniciativas, né? Você tem aí as plataformas de crowdfunding que estão trabalhando nisso.
ainda tem pouco volume, ainda não é uma coisa muito representativa, mas a tendência é isso crescer. Tá? E você tem também a parte do peer-to-peer lending também, que acaba trabalhando com, não são startups ainda, não são early stage, mas você já consegue ter crédito para esses caras. Né? Perfeito. Quando a gente fala dos reguladores, assim, eu diria que, assim, até, vou falar 10 anos atrás, você enxergava sempre o regulador como o cara que travava tudo, né? E o que a gente está olhando agora é justamente o regulador assumindo a rédea dessa facilitação. Né? É óbvio que ele tem um jogo ali em que ele pode... Ele não vai abrir muito, não vai do dia para a noite jogar todo o trabalho que foi feito de regulação e deixar tudo muito livre. Ele vai testando aos poucos, vendo coisas que foram feitas lá fora e replicando. Open Banking é uma questão dessa. Mas também, às vezes, aproveita do Open Banking, pula já para o Open Finance mais rápido do que os outros países, porque você já viu que a coisa funciona, que esse é o caminho natural. Né? Então, eu diria que, na medida do possível, os reguladores estão mais pró-inovação do que qualquer outra coisa, até porque a gente chegou num estágio no Brasil em que estava sendo extremamente prejudicial para a economia essa concentração que existia no mercado financeiro. Perfeito. Então, o que a gente enxerga é justamente todo mundo apontando aí para essa melhoria. Quando a gente fala da questão de tecnologia, que é os próximos anos aí do investimento, né, eu concordo com o Marcelo, assim, no curto prazo não dá para ter grandes mudanças, é mais do mesmo, vamos dizer assim, ou algumas coisas vão aparecendo, mas eu enxergo que no longo prazo você vai ter uma mudança brutal do tudo que está acontecendo. Saindo um pouco de qual tecnologia vai fazer o quê, mas o que eu enxergo de uma forma geral é que a tecnologia está reduzindo o custo de tudo quanto é coisa. Então, assim, quando a gente fala de uma tokenização, no final você reduz um monte de intermediários, você reduz custos, você facilita acesso. Quando você fala da inteligência artificial, você pega o que já era feito e faz mais barato e faz coisas que antes você não fazia porque era muito caro. Então, a gente fez um painel semana passada na BFintech que pegava justamente cripto e inteligência artificial, que aí os exemplos que apareciam, assim, pô, hoje em dia você consegue monitorar através de um drone por imagem os cargueiros, os embarques de grãos para ter uma ideia de qual o tamanho da produção que você está tendo, para você ter uma informação melhor para você poder tradar. Né? Então, assim, são coisas que não faziam sentido. Você pensasse, não, você poderia contratar um helicóptero e ficar voando lá enquanto estava e ter uma pessoa contando. Só que isso é um custo absurdo, não ia trazer benefício. Mas a tecnologia está proporcionando isso. Né? Fazer isso é um custo baixo. E o que acontece quando você vai reduzindo o custo de tudo? Você consegue customizar mais as coisas. Aí, entrando na visão do usuário, você vai personalizando a forma que esse cara está querendo ser atendido ou aquela necessidade que ele tem. Então, você consegue entender ele ficar mais barato, achar uma solução para ele ficar mais barato e você vai ter modelos de negócios mais específicos para esse cara atendendo. Então, no final do dia, você vai ter, quando você fala para o investidor, você vai ter coisas muito específicas para cada nicho, né? E de uma forma bem adaptada a falar com aquele público da forma como ele quer falar e atendendo as dores que ele sempre sentiu, mas que ele foi obrigado a se adaptar e entrar num produto maior aí que já existia, porque por falta de informação, ou até mesmo fugir vamos chamar assim, para fora do grid. Né? Não à toa você tem 30 e tantos milhões de pessoas que estão totalmente fora do sistema bancário no Brasil e agora apareceram para pegar lá o benefício. Né? Mas você tem isso daí, você vai acabar trazendo todo mundo para dentro e atendendo cada necessidade de cada um, porque o custo de atender fica mais barato. Né? A tecnologia vai ajudar nisso. Perfeito. Bom, pessoal que está aqui acompanhando com a gente, só lembrando, tá, que o Hubble faz esses eventos semanalmente. Então, da semana que vem, a gente volta na quarta-feira, no dia 14, para falar sobre inteligência artificial e investimentos. A gente vai receber alguns especialistas aqui para falar como que está acontecendo nesse mercado. Para todo mundo que está acompanhando a gente até agora, peço que vocês puderem ler aqui esse QR Code e dar para a gente o feedback, que a gente é super importante, para a gente estar melhorando as coisas que a gente está fazendo aqui. Se quiser conhecer mais sobre a LM, sobre o Hubble, só olhar nossas redes sociais, todos os conteúdos que a gente faz também saíram no canal do YouTube. E, senhores, eu queria agradecer demais aqui o papo, uma hora passou super rápido,
Acho que precisava até de mais tempo para falar. Em nome da LM, em nome do Hubble, em nome dos nossos parceiros, muito obrigado. E queria abrir aqui para vocês darem uma boa noite para todo mundo, uma mensagem final. Tiago, começar contigo aí, muitíssimo obrigado e segue tua boa noite. Bom, Edu, eu que agradeço aí a oportunidade aí e também a parceria que a gente tem desenvolvido aí junto com as universidades. Muito obrigado. E eu acho que no final do dia as mudanças estão vindo para o bem. Eu acho que a informação está vindo para os investidores e para todo mundo, está criando necessidades que as pessoas nem sabiam que tinham, né? E a gente está trabalhando para atender. E eu acho que é um grande espaço para todo empreendedor aí tentar suprir essas necessidades. Às vezes começam pequenas, mas no final do dia eu acho que acredita que o Brasil vai acontecer, né? Perfeito, muito bem. Marcelo, vai aí, cara. Obrigado pela participação. Foi um prazerzaço e dá tua boa noite, pessoal. Não, eu agradeço. Olha, obrigado pelo convite, obrigado pela audiência. Dizer que realmente, assim, foi sempre bom estar falando do Brasil, né, das mudanças do Brasil e do futuro da tecnologia, não só aqui, mas em tudo quanto é lugar. E eu convido a todos, assim, para que os que conhecem menos desse mundo de criptoativos se interessem mais, assim, porque hoje tem um nível de abstração grande, mas cada vez mais isso está evoluindo muito rápido e quando você menos esperar, isso já vai estar na nossa vida. Do ponto de vista de investimento, a gente acha que tem uma oportunidade geracional aqui que talvez a gente vai lembrar dela. Diferente da internet, a gente não pode investir no HTTP, nem nos protocolos que fizeram isso, aqui a gente pode. Então, estudem, se informem, entendam que existe, porque isso pode fazer uma diferença enorme nos próximos anos. Perfeito. Matheus, boa noite, cara. Obrigadão pela participação. Bom, muitíssimo obrigado. É um prazer conseguir falar sobre esse tema e até emendando o que o Marcelo acabou de comentar, eu acho legal que, poxa, essa hora da noite a gente tem um monte de gente aqui assistindo a gente e esse lado do investimento, o investimento é das poucas coisas que pode fazer com que uma pessoa ela tenha a mudança do seu patamar de vida, né? Você tem que gastar menos que você ganha, você tem que investir em bons ativos e aí você permite você sair, sei lá, o indivíduo que é uma classe D, virar uma classe C, virar uma classe B, virar uma classe A e fazer isso. Então, é um investimento. Então, tá aqui estudando e se formando sobre isso, eu acho que é um grande passo aí, realmente de transformação de qualidade de vida e de futuro mesmo. Então, parabéns para todo mundo e agradecer muito essa audiência, a oportunidade de estar podendo falar sobre esse tema que eu amo tanto. Perfeito. Senhores, muito obrigado. Pessoal que está acompanhando com a gente agora, valeu. Até semana que vem. O Hubble volta na quarta-feira que vem com novos eventos. Pessoal, foi um prazerzaço. Que vocês precisarem, a gente está à disposição. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.